Sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho da história do município de Osasco, tá? Lembrando que município é o território onde o prefeito e a Câmara Municipal governam, tá? Então, por exemplo, o município de São Paulo, né? O município de São Paulo, a gente pode falar que ele tem duas partes. A cidade, que é a parte urbana, tal, né? E a área rural. Então a gente fala, né, meio que de forma errada, sei lá, a cidade de Osasco, né? Mas a cidade se refere à região urbanizada do município, tá? Então quase todo município aí do Brasil tem, né, a cidade, que é a área urbana, e tem também ali sua área rural, beleza? Então vamos lá então. Obviamente, né, pessoal, é um tema que não tem no livro didático, mas os documentos aí, que é a Base Nacional Comum Curricular, que o governo coloca alguns conteúdos tal que o aluno deve aprender, um deles é o que a gente chama aí de história regional, história do município de onde a escola está localizada, ok? Então a gente vai falar um monte de coisas aí, entender inclusive, né, porque a cidade tem esse nome aí, Osasco. Então, para quem não conhece, para quem nunca viu, essa aqui é a bandeira do município aí de Osasco, tá? Então a gente tem as cores que você pode ver que tem tudo a ver com a Itália, né? Então depois a gente vai entender por que tem tanta relação aí com a Itália. E nós temos símbolos que remetem ao trabalho. Então, ter ali as engrenagens, né, que tem a ver com o trabalhador, com fábrica, né, o martelo também, que é um símbolo que remete aos operários da fábrica. O lema, né, do nosso município aqui, ó, Osasco, cidade, trabalho. Por quê, pessoal? Porque na década de 50, 60, 70, né, a cidade de Osasco tinha muitas e muitas fábricas. Então você olhava aí na época para o horizonte assim de Osasco, né? Você ia ver chaminé ali para todo lado. Então o meu pai, por exemplo, trabalhou a vida inteira em uma dessas fábricas aqui de Osasco, né? Que é a Santista, uma empresa que existe até hoje e tal, mas que está em outro lugar, está no interior hoje do estado. E existiam outras, né? Então a gente tem a Cimaf, tinha o Cobraseixos, que é uma empresa que produzia peças, tal, para trem. Tinha a Eternit, que é uma empresa de fabricação de telha, fábrica de fósforo, fábrica de lona de caminhão de freio. Então, Osasco, pessoal, era muita fábrica, tá? Então, por isso que era chamada aí de cidade de trabalho. Hoje, pessoal, a gente tem um negócio que vocês vão aprender em geografia que chama desconcentração industrial, tá? Desconcentração não é como tá o sexto ano não desconcentrado. Significa as fábricas, né, saindo das cidades e indo para o interior. Então a desconcentração industrial, né, as cidades saíram aqui de São Paulo, de Osasco e foram para o interior. Por exemplo, Campinas, Sorocaba, né, e outras cidades do interior. Não que a gente não trabalhe, né, mas hoje em Osasco é o setor terciário. Então serviço, comércio, né. Eu, por exemplo, sou professor, sou prestador de serviço. Se eu perguntar aí do pai e da mãe de vocês, né? Certeza absoluta que a maior parte do pai de vocês aí, mães, trabalham no setor terciário, né? Então, antes do descobrimento, pessoal, o que, que tinha aqui em Osasco? Osasco era uma região de Mata Atlântica, provavelmente cerrado, tá? Que são tipo de vegetações aí que vocês vão aprender em geografia, em ciências, né? No ensino médio vão falar bastante e coisa e tal. Então, Osasco era floresta e essa floresta, há milhares e milhares de anos, era habitada por povos indígenas, principalmente os tupi, tá? Lembrando que povo indígena não tem plural, né, pessoal? Os tupi. Então, quando construíram o Rodoanel, fica aqui na divisa do nosso município com o município de Carapicuíba, alguns arqueólogos escavaram ali onde é hoje o Rodoanel e encontraram muitos vestígios, né, dos antigos índios que moravam aqui em Osasco. Entre estes vestígios estão aí o que a gente chama de urna funerária.
Então o índio era enterrado, né? Depois de um tempo, 4, 5 anos, retiravam o esqueleto lá da terra, colocavam o esqueleto dentro dessa urna e sepultavam novamente. Então quando fizeram o rodoanel, né? Encontraram diversas urnas do povo tupi que viveu onde é hoje o nosso município. Na época, pessoal, o rio Tietê, né, até hoje aí é o rio que corta bem no meio, né, o município de Osasco. Você tem que imaginar na época, pessoal, um rio Tietê, né, que Tietê na língua tupi quer dizer, aliás, água boa, né? Então você tem que imaginar nas margens aí do rio Tietê aqui em Osasco, Mata Atlântica, tá? Mais ou menos com o que a gente está vendo aí. Então, os primeiros portugueses que chegaram aqui de canoa, tal, vindo de São Paulo, né? Encontraram uma cena aqui em Osasco, mais ou menos aí parecida com ela. Um dos primeiros osasquenses, né? Um dos primeiros caras a morar onde é hoje Osasco, pessoal, é o Antônio Raposo Tavares. Então, o Raposo Tavares tem até uma rodovia que passa aqui pelo nosso município, né? Que chama Raposo Tavares. Na verdade, onde é hoje o Raposo Tavares é um trecho, né? Que o Raposo Tavares aí andava por trilha tal na época dele. E o Raposo Tavares, ele tinha um sítio, uma casa aqui em Quitaúna, onde é o quartel aqui de Quitaúna. Na época dele, Itaúna era o nome, tá? Sempre que vê Ita, é pedra. E Una em Tupi-Guarani é preta. Então, Itaúna é pedra preta. Se você for lá na beira do Tietê, né, já teve mais, tiraram tal, numa época. Mas sobraram algumas pedras pretas, né, onde é hoje Quitaúna. Então, onde é o quartel ali, era a fazenda tal do Antônio Agu. Ele era um bandeirante, no que vem a gente vai falar bastante aí dos bandeirantes, né? E esses bandeirantes saíam aqui de Osasco pelo Rio Tietê para capturar índio aí, para fazer, vender como escravo, ou procurar ouro, esmeralda e outras coisas do tipo, tá? No que vem a gente vai falar bastante dele. Olha que doideira, pessoal. Ele saiu aqui de Osasco e foi a pé até Belém do Pará, lá no norte do Brasil, né? Então demorou essa viagem, essa loucura, 4 anos, né? Imagina eu falar agora, ô pessoal, vamos sair aqui de Osasco, vamos andando até Belém do Pará, no meio do mato, né? Pra você ter uma ideia, ele saiu aqui de Osasco com 2.000 homens, 4 anos depois, aí pelo meio do mato, ele vai chegar com menos de 100 pessoas vivas lá em Belém do Pará. Vai morrer de ataque de índio, vai morrer afogado, atravessar rio, vão sofrer doença, malária, febre amarela, né? Então vão chegar poucos vivos 4 anos depois. Muito tempo depois do Raposo Tavares, pessoal, um homem muito, muito rico lá da Itália, né? Que fez uma fortuna aqui no Brasil, chamado Antônio Agu. Todo mundo já ouviu falar, deixa eu ver aqui, ponteiro, no nome deste homem, né? Então, Antônio Agu, pessoal, é o nome daquela avenida ali de comércio, onde tem o calçadão de Osasco ali no shopping, né? Então leva o nome dele, é Rua Antônio Agu. Do lado do Antônio Agu, pessoal, a gente tem outra rua importante aqui, ó, Primitiva Vianco. Nome estranho, né? Primitiva. A Primitiva Vianco era filha do Antônio Agu, tá? Essa aqui é uma das últimas fotografias da Primitiva Vianco, que era casado aqui com Antônio Vianco. Porque logo depois ela engravidou, né, com 18 anos, e no parto ela acabou perdendo a vida. Ok? Então, uma das últimas fotografias dela. Essa aqui é uma foto do Antônio Agu, pessoal, novo, tá? Geralmente a gente vê grafitado em documentos da prefeitura e tal, este rosto aqui do Antônio Agu, né? Que esse pequeno bigode que a gente chama de cauda de andorinha, né? Se engolir uma andorinha ali, tá para fora, é o Antônio Agu. Quem que é o Antônio Agu, né? Por que ele é tão importante? Porque ele foi o primeiro dono das terras, de tudo isso aqui onde é Osasco hoje. Então ele era um empresário, né? Ele criou muita coisa aqui, por exemplo, ele fez uma olaria, aproveitava o barro ali na beira do rio Tietê para fazer tijolo, telha, né? E depois ele vai construir uma vinícola, uma fábrica de vinho aqui em Osasco, mais ou menos
onde é Jardim Agu, ele vai ter um curtume, que é uma fábrica de couro, né? Uma empresa que mata o boi ali, onde a prefeitura hoje era o curral, ele tinha um monte de boi ali, os funcionários dele matavam, tiravam o couro, tratava tal para vender, né? Além da carne, coisa e tal. Então ele teve um monte de fábricas aqui, tá? E assim, pessoal, na época aqui é a Rua Antônia Gua. Isso aqui é o calçadão, acho que todo mundo já passou lá no fundo da estação de Osasco, ó. E aqui é Antônia Gua 100 anos atrás, olha que diferença, né? É uma rua de terra, isso aqui é a igreja lá de Santo Antônio, ó. Na época era pouco mais que uma capela aí, né? E hoje a segunda rua de comércio do Brasil, né? Onde mais envolve dinheiro ali, comércio que a gente chama de varejista, né? O consumidor comprando ali, só perde para 25 de março, né? Então, o segundo lugar que tem mais comércio no Brasil inteiro é a rua Antônia Gu. Vem gente do Brasil inteiro, né? Comprar coisa na 25 de março e aqui em Osasco na Antônia Gu. E aí, galera, o Antônia Gu, ele tinha muita fábrica, tijolo, telha, couro, carne, vinho, né? E o trem passava aqui por Osasco. Só que não tinha parada, o trem não parava, não tinha estação. E aí o Antônio Agu catou a grana dele e construiu uma estação de trem. Aí o trem começou a parar onde é Osasco, né, para carregar telha, coisa dele e vender lá em São Paulo. E aí dizem que o pessoal queria colocar o nome dele, Estação Antônio Agu. Ele falou: "Não, muito mala, tal, colocar meu nome. Coloca o nome da cidade que eu nasci lá na Itália, Osasco." Então, lá na Itália, no norte da Itália, quase lá na Suíça já, a gente tem uma cidade chamada Osasco também, tá? Então, o Antônio Agu aí, ele quis homenagear a cidade natal e chamou de Estação Osasco. E aí o pessoal falava, ó, vou lá para a estação de Osasco, eu tô indo lá para Osasco, né? E aí começaram a chamar onde nós moramos aqui de Osasco. Isso aqui é uma foto lá da prefeitura de Osasco, na Itália, né? Lá tem um castelo medieval, uma vila muito, muito antiga. E lá só tem 2.000 habitantes, uma vilinha bem pequena, né? Osasco, nosso aqui, tem mais de 700 mil habitantes, né? Olha a diferença. Bacana que uns anos atrás, eu e os alunos do Vida, a gente fez um filme sobre a história de Osasco e a gente conversou com o prefeito lá na época, o secretário de Cultura lá de Osasco, né? Foram bem bacanas, mandaram fotografia pra gente, até a casa lá onde morava o Antônio Agu, ele mandou, tá? Se alguém quiser assistir o filme, chama Osasco da Mata Atlântica à Sustentabilidade, tá? Colocar no YouTube Osasco da Mata Atlântica até a Sustentabilidade, você consegue ver esse vídeo. Então aqui é Osasco, né? Ó. E lá também tem uma rua em homenagem ao Antônio Agu, né? Comuna de Osasco, né? Comuna lá na Itália é mais ou menos uma aldeia, comunidade, quer dizer algo mais ou menos assim, né? Outra coisa importante, pessoal, que a gente vai ter em Osasco, né? É a história do Dimitri Sansou de Lavaux. Esse nome estranho aqui, ó, Dimitri Sansou de Lavaux, que era um francês que veio para o Brasil e na época que o Santos Dumont, os irmãos Wright e tal, estavam inventando avião. Então, o primeiro voo, pessoal, na América Latina, quem fez foi o Dimitri Sansou de Lavaux aqui em Osasco. Então, ele chamou esse avião de Avião São Paulo e acabou saindo da onde é o museu ali, ó, da João Batista, que a gente vai para a escola. Ele saiu ali de cima, né? Voou ali por onde é João Batista e caiu onde é o Largo de Osasco hoje, né? A gente brinca que essa galera não pousava nessa época, eles caíam com estilo, vamos dizer assim, né? Então esse é o Dimitri no avião São Paulo, primeiro voo na América Latina. Então a gente pode ver no hino de Osasco, que já já vocês vão fazer uma atividade aí do hino de Osasco, né? Fala assim: foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Então tá falando aí do feito, né? Do Dimitri Sansou de Lavaux. Isso aqui é o Largo de Osasco, ó. Na época aí que caiu, né? Que pousou com estilo o avião do Dimitri. E lá no museu em São Carlos da aviação, que a TAM, né, a empresa aérea, mantém, a gente tem uma réplica, ó, do avião aí que o Dimitri Sansou de Lavaux
voou aqui na cidade de Osasco, tá? Então, em primeiro lugar, aqui é a casa onde ele morava, né? Essa casa não foi ele que construiu, foi muito antes dele. Aí, quando a família dele veio para cá, ele comprou essa casa e morou aqui. Então, ele hoje é o Museu de Osasco, tá? Só não levo vocês porque, infelizmente, tá muito perigoso, até desmoronando ali, né? Não tem quase nada em exposição, é uma pena, tá? Mas esse é o Museu de Osasco, é a casa onde morava Eutimício Sansu de Lavaux. Antes, pessoal, era a casa de campo, a fazenda, vamos dizer assim, de um cara chamado Giovanni Bricola. Por isso que chamam isso aí também de chalé Bricola. A galera saía lá de São Paulo, da Praça da Sé, e vinha para Osasco, passava numa floresta, tal. A gente era no meio do mato quando isso aqui foi feito, né? Hoje não dá para perceber quando você sai de São Paulo e chega em Osasco. Outra coisa que vocês já ouviram falar muito, autonomistas. O que é autonomistas? É o nome da principal avenida da nossa cidade, a Avenida dos Autonomistas. Todo mundo já passou por lá. Todo mundo acho que passa ali pelo menos uma vez por semana, né? Quando a gente está em aula. Aqui, pessoal, é o município de São Paulo. Gigante aqui, ó. Até em Itanhaém, lá ó, no litoral, né? Tem limite ali com Itanhaém. E aqui está Osasco, ó. Antes, pessoal, a gente era um bairro do município de São Paulo. Então, meu pai, por exemplo, né? Quando ele era jovem, ele votava para prefeito de São Paulo. Porque Osasco era um bairro, igual tem a Lapa, o Butantã, tinha um bairro de Osasco. Então, Osasco era município de São Paulo. E aí, pessoal, uns homens e mulheres começaram a lutar, fazer protesto, abaixo-assinado, tal, pela emancipação, ou seja, para Osasco se separar de São Paulo e virar um município. Então a luta deles, ó, era para Osasco ter autonomia, ficar independente de São Paulo, tá? Estes homens e mulheres que lutaram pela emancipação de Osasco são chamados autonomistas. Então a rua, né, a avenida que passa aqui em Osasco chama Avenida dos Autonomistas, em homenagem a estes homens e mulheres aí que lutaram pela autonomia de Osasco. Na época, pessoal, na década de 50, 60, foi criado, vamos dizer assim, dois partidos aqui em Osasco, né? O partido do sim, que queria separar Osasco, e o partido do não, que não queria separar. Então tinha gente aqui que queria que separasse, tem outros que queria que continuasse São Paulo. Então tinha esses partidos aí fazendo protesto e coisa e tal. E aí em 1962, os osasquenses votaram se sim queria separar ou não, continuaria como São Paulo. E o sim ganhou, tá? Então isso era o dia 19 de fevereiro de 1962. Por isso que o dia 19 de fevereiro só é feriado em Osasco, não é feriado no resto do Brasil, tá? Então 19 de fevereiro é o dia que os autonomistas conseguiram a emancipação de Osasco, ou seja, Osasco virou município e pôde escolher seu prefeito, vereadores e ter seu próprio governo, tá? Ok, pessoal? Então é isso. Vocês vão entrar no link da atividade, né, sobre o hino de Osasco, vão responder lá no Google Formulário, caprichem, porque é a primeira atividade que vale nota para vocês, ok? Então, um abraço aí, bom trabalho e bom final de semana.